Olá a você que nos assiste, eu sou o Eduardo, agente de relacionamento da Associação Empresarial de Rio do Sul. Hoje iniciamos mais um podcast, uma conversa, Conexão em Pauta, um bate-papo da CIRS, com um tema muito interessante. Falamos hoje sobre cultura em sintonia, decifrando a essência das organizações. Simone, nossa convidada, por favor, se apresente. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Então, eu sou Simone Neckel, trabalho lá na ProMais Gestão. Eu tenho 17 anos de experiência na área de departamento pessoal. Comecei a minha trajetória já há alguns anos, né? Mas sempre trabalhando aqui nas empresas da cidade. Sou de Rio do Sul, amo essa cidade, sempre trabalhei aqui. E, enfim, sempre comecei a minha vida profissional, na verdade, em rotinas administrativas. E engraçado que ao longo dos anos, conforme eu fui trabalhando, fui aprendendo, naturalmente o meu caminho foi para gestão de pessoas, RH. E aí eu fui fazendo cursos, né, nessa área e fui sempre buscando aprender mais a respeito de gestão de pessoas. Sou apaixonada por esse tema e recebi esse convite, então, esse trabalho, né, junto com a ProMais Gestão. Estou lá desde fevereiro deste ano, trabalhando então com essa atividade. A gente vai falar hoje sobre cultura, né? Explicar um pouco o quão relevante isso é para as empresas, mas é sempre bom começar pelo começo, contextualizando. Falando assim, hoje as empresas, tanto aquelas que têm 1, 2, 3 colaboradores, para aquelas que têm 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores. O capital humano é o melhor e o patrimônio mais precioso de uma empresa, né, Simone? Exatamente, exatamente. Parece clichê falar disso, né? Sim. A gente sempre fala, né, o quanto pessoas, o fator pessoas é importante. Mas cada vez mais esse assunto está nas rodas, nas conversas, né? Quando a gente fala no fator humano, muito se fala sobre cultura e o quanto a cultura impacta no negócio. Então, a gente precisa entender assim, na verdade, o que é cultura? Saberia me dizer, Eduardo, o que é cultura? Na minha interpretação, eu vejo a cultura hoje, né, acho que é bem complementável, mas como aquilo que se desenrola dentro de uma organização, de uma empresa, naturalmente, sem que as pessoas necessariamente elas se vejam fazendo aquilo. Às vezes é já algo que está padronizado, ou enfim, já está dentro daquilo, né? Exato, exato. Então, você falou ali da importância do fator do potencial humano. A gente está falando muito, né, na atualidade, sobre a importância do olhar para a cultura. Mas, na verdade, o assunto cultura ele já é velhinho, já tem alguns anos. E eu vejo que esse pós-pandemia, pós-tecnologia, o olhar para o fator humano ele ganhou mais força. As gerações elas vêm se transformando, o fator humano está ficando mais evidente. O empresário, os líderes têm percebido o quanto faz diferença eu ter uma equipe engajada. Se o meu time está engajado, eu tenho performance, eu tenho resultado. Então, não é só uma fala bonita, mas, de fato, eu consigo ter resultado na minha empresa quando os meus colaboradores, os meus funcionários estão engajados. E quando a gente está estudando engajamento, a gente percebeu que a cultura é fundamental. Então, dando um pouquinho, né, uma pincelada sobre esse assunto. O que é cultura? Cultura é quando eu enxergo, quando eu entendo o jeito de ser da empresa. Cultura italiana, cultura japonesa, cultura brasileira, é o quê? É o jeito daquele povo ser, se comunicar, agir, existir, né? E toda empresa tem o seu jeito, a sua identidade, certo? Então, quando nós falamos em cultura, é entender o fator humano, o jeito que aquela empresa existe, o jeito que ela se comunica, o jeito que ela constrói as relações, tanto entre as pessoas que trabalham ali, como com o mercado externo, né? Simone, eu entendo também assim que a cultura ela vem ao encontro daquilo que é a razão de ser da empresa. Elas precisam estar muito bem alinhadas, né? Sim. E isso acaba que se reflete também dentro de que uma cultura organizacional que está adequada ou que ela tem trazido efeitos positivos
para os colaboradores, ela acaba trazendo resultados para empresas, né? Okay. Eu vejo que hoje também isso é algo muito, muito forte, muito latente, como que a cultura ela tem influenciado no resultado, no desempenho daquela empresa, né? Justo. Uhum. A gente fala no trabalho ali, quando a gente aborda esse assunto com os clientes, né? Falar de cultura, o quanto cultura está atrelado a desempenho. Ok, a gente já entendeu que essa é uma relação que precisa caminhar junto, né? Desempenho versus engajamento. Mas a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar o passado, como que era a relação de trabalho um tempo atrás. Os nossos pais, Eduardo, os nossos avós, né? A gente falou sobre isso agora há pouco, eles trabalhavam, eles tinham uma relação diferente com o trabalho. Né? E a gente fala sobre isso muito hoje. Então, eles trabalhavam porque tem que trabalhar, porque, né, um homem de valor, uma pessoa de valor tem que trabalhar, senão não é uma pessoa de dignidade. Ou então eu preciso trabalhar porque eu fui ensinada que eu preciso ter minha casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter as coisas, então eu vou trabalhar para isso, então trabalho por salário. Mas, assim, cá para nós, as nossas gerações, essas gerações de agora, dos anos 2000 em diante, a gente quer algo a mais, não é? Eu digo a gente, né, meu Deus, eu senti novinha agora. Incluindo nós aqui, Mas a gente não quer só isso. Lógico que a relação com o salário é importante, eu também quero ter meus bens, quero viajar e tal. Mas a gente fala hoje muito sobre relação com propósito, trabalho com propósito. Então, o que a gente tem percebido nesse movimento agora do mercado de trabalho, voltando ao assunto engajamento, é que os nossos jovens, eles querem trabalhar em algo que faça sentido. No final das contas, eu quero ir trabalhar e entender que o que eu estou fazendo, ou na empresa que eu estou trabalhando, eu me sinto bem. E que os valores daquela empresa fecham com os valores que eu acredito. Como que eu vou trabalhar numa empresa onde o chefe tem um jeito de agir totalmente diferente do que eu acredito? Né? Essas gerações, as nossas gerações de agora, são essas que não fecham. Ela vai buscar uma empresa, uma cultura, novamente fazendo paralelo, uma cultura que faça sentido com a cultura dela, que converse do mesmo jeito. Eu sinto também que nessa questão, análise de estrutura organizacional, né? Então, quando a gente pensa lá no empreendedor, quando ele está formulando junto com a equipe inicial ou iniciando um projeto, né? Aquelas definições, missão, visão, valores. Isso é tão forte e precisa ser algo que realmente a empresa ela está disposta a cumprir, né, e a se adequar, a se manter. É como se fosse um mapa, né, o caminho que eu quero seguir, aonde eu quero chegar, né, o porquê que eu faço o que eu faço, e eu vejo que isso condiz mesmo com a nossa realidade, né, as pessoas, elas têm um mindset, um entendimento de que elas precisam se sentir bem, elas precisam estar em um lugar que acolha elas de certa forma, né. Sim. Então, essa construção, ela começa muito antes, né, quando lá na empresa precisa se definir, tá, mas o nosso objetivo é qual? O porquê nós fazemos o que nós fazemos, né? Exato. Então, tendo isso mapeado dentro da empresa, a gente começa a entender os padrões de comportamento, a questão cultural dos colaboradores, né? E eu percebo também, por exemplo, muitas empresas, ou alguns exemplos, né, que a gente pode entender no dia a dia. Determinado setor tem tal problema, porque funciona toda a vida de uma mesma forma. O que isso reflete, o que isso traz de lição pra gente, Simone, no dia a dia, assim? Tu entende isso como? Então, você falou dessa situação vamos lá, ter missão, ter visão, definidos, né? Hoje, praticamente todas as empresas têm isso, né? A gente vê lá os quadros colocados na parede, como é que é a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Mas nós temos que entender um pouquinho antes ainda, falando de cultura. A cultura é muito além disso. Ela não está... Obviamente que ela nasceu necessariamente lá do empresário, do dono que fundou o negócio, ok? Né? A gente entende que a cultura vem muito do dono da empresa, concorda, Eduardo? É o modelo de gestão que ele estabeleceu. Então, é o jeito dele ser, ele vai administrar a empresa dele, ok? Mas a partir do momento que eu entendo isso melhor, eu preciso aprender que a cultura é o conjunto de tudo que está acontecendo na empresa, não só o que eu previ acontecer.
Então, não é só os valores que eu acredito, ou a missão que está lá no quadro, né, os objetivos da empresa, as estratégias da empresa, mas o jeito de ser dela mesma. Como se manifesta. Como que a gente se comunica, como que os meus líderes se comunicam. E aí eu falo dos elementos de cultura, né? Então, por exemplo, como que eu pensei a hierarquia na minha empresa? Tem empresas que é aquela hierarquia engessada, que eu tenho o dono, eu tenho o gerente, eu tenho o supervisor, eu tenho o encarregado, eu tenho o líder, enfim, né? Tem várias camadas de gestão. Tem empresas que tá todo mundo no mesma linha, um dono e tá tudo certo. Então, como é que é essa hierarquia? Como que os meus líderes se comunicam? Como que é a tomada de decisão? Será que é uma tomada de decisão rápida? Será que é lenta? Hoje a velocidade das coisas é muito rápida. Então, você imagina você ter um time de pessoas jovens, que o jovem é assim, né? Ele quer a resposta agora, ele quer o resultado agora. E ele tem um líder lá que é, né, da geração lá dos 50 anos, que não, calma, vamos, peraí, não é agora. Não, mas agora não dá, semana que vem eu vejo. Não, mas agora, sabe? Isso vai cansar em algum momento, porque você tem choque de gerações, choque de culturas diferentes. Então, quando a gente fala em entender de cultura, é isso, nós hoje como, digamos, empresários, donos do negócio, gestores, líderes, e o próprio RH, ele ter essa sensibilidade de olhar para a cultura dele, como que é a cultura da empresa, certo? E pegar esses fatores diferentes, porque são culturas diferentes, pessoas diferentes, gerações diferentes, e como que eu combino essas peças e monto esse quebra-cabeça e faço a minha empresa alavancar. Então, se eu pensar em sucessão, se eu pensar em sustentabilidade do meu negócio, se eu quiser que minha empresa fique por 50 anos, 100 anos, né? A gente não dura para sempre, né, Eduardo? É verdade. Mas eu quero que o meu negócio sobreviva. Continue. Como é que eu faço isso? Porque vai geração, vão sair pessoas, entrar pessoas, culturas diferentes. Como que eu pego o modelo de negócio da minha empresa e preparo ele para as mudanças de cenário? Eu percebo, Simone, hoje, analisando um pouco do mercado, assim, que é um trabalho de muitas mãos, porque começa dentro da empresa essa necessidade de agora se adaptar, porque quem está entrando no mercado de trabalho vem com um pensamento diferente, né? E a gente sabe que é uma habilidade humana, adaptabilidade e conseguir se adequar. Mas, assim, olhando mesmo para essa questão organizacional dentro da minha empresa, né? Como que a gente consegue tomar essas decisões e começar a perceber, não, agora está no momento de mudar, agora a gente precisa mapear, como que isso se manifesta no dia a dia, assim, da tomada de decisão? Então, esse é um processo, Eduardo, normalmente bastante natural, né? A gente ouve falar muito de diagnósticos, né? Pesquisa de clima, às vezes as empresas costumam fazer esses trabalhos para justamente mapear. Eu vou te falar o seguinte, quando que é o momento de olhar para isso? Se você está sentindo que o teu negócio tem alguma dificuldade, tá, né, talvez um problema de comunicação, não está performando, não está tendo um bom desempenho, uma boa performance, faça esse diagnóstico de cultura. Com certeza tem um fator humano ali envolvido. E aí esse fator humano, a gente gosta de falar de 3 personagens principais que vão impactar. O primeiro é o modelo de gestão por si. Ou seja, como que funciona a administração da empresa dali para baixo. É o meu time de proprietários, os donos, o conselho, os CEOs, né? Como que eles administram, é o jeito deles administrar. Então, esse é um fator importante. O segundo fator, o meu time tático. São os meus gerentes, o meu time de liderança, tá? São os cargos que fazem a ponte, então, aqui do topo até a base, o estratégico ali junto. E o terceiro fator, que tem ganhado muita importância, graças a Deus, porque eu sou da classe, é a gestão de pessoas, né? Que é o nosso RH, que a gente provoca tanto, que não pode ser só o cara do departamento pessoal. Não que departamento pessoal não seja importante, tem que cumprir a lei, tem que fazer a folha, tem que tudo bonitinho, mas ser o algo além, estar presente, estar participando da gestão. Então, eu tenho certeza que se você olhar para esses 3 pilares, você vai identificar que é o momento de fazer um diagnóstico na tua empresa. Porque tu está precisando, com certeza, de alguma ação
para melhorar o teu RH, tua comunicação, teu time de liderança está precisando de alguma estratégia diferente, ou o teu modelo de gestão talvez não está conseguindo comunicar com as demais camadas da empresa, sabe? Sim. Então, eu aconselharia o diagnóstico mesmo de cultura, né? Eu vejo algo que tu comentou agora me fez refletir também. Até uma matéria que eu vi há pouco tempo, assim, um conteúdo onde se entendia a função do RH da empresa. Muitas empresas e o mercado têm amadurecido essa ideia de que RH, departamento pessoal, não é mais necessariamente o termo utilizado, agora é mais gente e gestão, né? Realmente é algo mais abrangente, porque é muito além daquilo que é operacional, que precisa ser feito, como tu colocou, fazer a folha, lançamento, contrata, né, exames, enfim, tudo o que precisa ser feito continua, né, com esse acompanhamento da gestão de pessoas, mas ainda assim acaba entrando também toda essa parte de olhar para a empresa, olhar para o capital humano, começar a mapear estratégias para aumentar engajamento, para começar a refletir lá no dia a dia do colaborador, né? Isso. E outra coisa, esse profissional dentro da empresa, em muitos momentos, ele precisa ser visto como um exemplo, né? Eu acho que isso é algo que é muito explícito, assim. Como que o profissional de RH, por exemplo, ele vai entrar dentro de uma empresa onde existe uma cultura formatada e vai necessariamente se adequar àquilo. Não, ele precisa manter os princípios éticos, né? Precisa estar muito bem alinhado com a gestão da empresa, mas também defender as causas dos demais, né, colaboradores. Sim. Então eu vejo que, assim, é um papel de muitas facetas, né? E é Sem aquilo, dúvida. compra muitas brigas também, né? Apanha bastante. De todos os lados. Sem dúvida. Eu acho que esse, inclusive, é o desafio desse nosso protagonismo no RH, em gente de gestão, chame como, né, o nome, enfim. É o grande desafio, sabe? Porque você está no campo de batalha, você está entre a gestão, né, o time aqui, e está entre, digamos, os colaboradores, os funcionários. E é uma eterna, né, quando a cultura não está bem alinhadinha, quando essas informações, essas estratégias não estão bem desenhadas, normalmente o RH sofre mesmo, tá? Porque ele acaba virando o moço de recados, o psicólogo da empresa, né? O funcionário vai lá e chora para pro RH os problemas dele. Aí o RH, muitas vezes, ao invés de tomar uma postura estratégica, às vezes ele não tem esse preparo, ele também acaba indo lá para o gestor, para o proprietário, e leva aquela demanda errada do funcionário, recebe não, isso a gente não vai fazer. Então, acaba virando esse leve e traz. E não é esse o papel do RH. Claro que ele tem que ouvir, né? Ele tem que estar atento a todas essas demandas. Mas a questão aqui, o ponto, é que ele tem que, de alguma maneira, levar esse entendimento de que é uma estratégia. Então, é aquele exemplo da engrenagem, né? O dono da empresa tem um negócio, ele precisa das pessoas engajadas, as pessoas engajadas vão dar o resultado que ele precisa, que ele quer rentabilidade, no final das contas é isso. E as pessoas, por sua vez, produzindo um trabalho legal, também vão se sentir satisfeitas e vão ter uma boa performance na empresa. Então é sim um ciclo aqui, todos ganham. Só que a questão tá alinhado de fato a cultura da empresa? Tá fazendo sentido o meu trabalho? Ou eu tô vindo aqui só para receber um salário? Entende? Tá fazendo sentido o meu trabalho? Ou o discurso do líder, do dono é uma coisa, na prática é outra? E isso para mim entrou aqui, saiu ali, né? Então são coisas que a gente precisa começar a observar. E aí o RH nesse momento, na minha humilde opinião, Eduardo, ele precisa ser um pouquinho mais inteligente, sabe? No sentido de preparar essa estratégia. Bom, estou vendo que isso está acontecendo na minha empresa. Eu, RH, estou percebendo que está tendo falha de comunicação, que os meus gestores não estão fazendo um bom trabalho, não estão acompanhando o time, ou que não estão tendo performance com a diretoria, enfim. O que eu vou levar, então? Vou implantar fazer um diagnóstico lá na minha empresa de cultura. Vou levar isso como uma melhoria, como uma ação de RH, para mapear esses gaps. A partir do momento que eu conseguir mapear esses gaps e mostrar, de fato, lá para o empresário que ele está perdendo dinheiro, que ele não está tendo resultado com aquilo, pode ter certeza que ele vai olhar diferente para pessoas. O que às vezes nós, como RH, acabamos, entre aspas, falhando, é que a gente vai muito no lado emocional.
vamos fazer isso porque o funcionário tadinho, né? Sabe? Mas não é isso. A gente tem que transformar isso também no lado remuneração, resultado. Empresário, olha só, se a gente não melhorar aqui liderança, comunicação, isso, tu não vai atingir resultado, né? Então, eu acho que uma das estratégias do RH é entender a importância de mostrar isso. Mostrar como? Um diagnóstico, um estudo, alguma ferramenta que mostre isso para o empresário. Eu acho que se a gente recapitular assim, e reformular o que a gente tem pensado até o momento. Então, o primeiro passo que a gente pode colocar para as empresas é olhar para dentro e ver como que a estrutura organizacional ela está consolidada, como que ela está de planejamento, como é que ela está de missão, visão, valores. Realmente, aquilo que está no quadrinho da parede se aplica no dia a dia? E se não se aplica, tá tudo bem mudar, né? Eu acho que revisita, enfim, reconstrói algo e tá tudo certo. Então, feito essa análise geral, a gente pode daí agora botar o foco também no dia a dia das pessoas, nas rotinas, né? E vai muito além de só olhar, por exemplo, para a questão produtiva, né? Eu penso também que não ter o foco principal nisso, nessa questão somente, por exemplo, do RH acolhedor, né, do psicólogo que traz e que tenta tratar essas situações, que dá bons conselhos, mas realmente ser essa figura que tem essa capacidade de ouvir, de ter empatia, né, de entender que se não está funcionando um processo que deveria funcionar, por que não? Né? Eu acho que tá tudo bem também a gente remanejar a equipe, remodelar, para entregar aquilo que tá lá no quadrinho da parede, né? Exato, porque não... E cultura, a gente fala isso, cultura também não é algo engessado, pronto. Vamos pensar nas empresas que estão aqui mais tradicionais da cidade, que tem, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos. Pode ter certeza que quando elas começaram o negócio, era uma realidade. Agora a mão de obra é diferente. Você entende? Então, a cultura é a mesma coisa. A gente começa quando a gente começa é de um jeito, ela surge o negócio, é aquilo ali, e você vai transformando com influência do meio. Então, a mão de obra mudou? Sim, mudou. Por quê? Porque tem tecnologia, porque tem N fatores agora, né? A mão de obra é um reflexo do ser humano também de agora. É outro mundo, né? É outro cenário. Então, eu digo que cultura, até para a gente ficar mais tranquilo com relação a isso, porque não é um monstro, não é para criar uma barreira, é para nós nos olharmos assim, nós como RHs, nós como líderes, como gestores, como empresários, ter essa sensibilidade que assim, eu conheço a minha cultura, será verdadeiramente? Será que eu não preciso fazer algum ajuste nela? Será que não tem alguma perninha ali que está manca, que eu preciso dar uma corrigida? E isso, de fato, vai impactar depois lá na frente no meu resultado. E tudo bem ir transformando, né? Como você mesmo disse. Um exemplo bem claro disso é o trabalho híbrido. Quem diria que nós iríamos ter agora, aqui na nossa cidade, região, tão rápido, a modalidade do trabalho híbrido. Para mim, parecia um negócio assim, é lá nos Estados Unidos. Né? E a gente está trabalhando desse jeito aqui agora, depois de pandemia. E isso é cultura. Nós, empresa, agora estamos pensando assim, bom, ok, por que não trabalhar, por que não fazer trabalho híbrido para aquela função aqui na minha empresa? E tudo bem. Mas nunca foi assim. Sim, mas lá era uma outra situação, era outro contexto. Outra realidade. Agora a gente está vivendo outros tempos, né? Então tu entendes que a gente vai adaptando as situações e a cultura a algo que vai sendo moldado. Aí eu só chamo atenção para esse ponto que você chegou. Recapitulando, né? Ok, cultura é importante entender, e mudar, tá tudo bem, mas o importante para eu construir ela de forma inteligente é eu mapear ela de forma inteligente também. Então, ok, eu vou realmente fazer um diagnóstico, vou realmente entender para saber o quanto que eu estou alinhado e quanto é o caminho que eu preciso percorrer para chegar onde eu quero, para implantar a cultura que eu quero. Porque se eu não estou onde eu quero estar, na verdade, tudo bem, mas será que eu estou perto? Ou eu estou a quilômetros de distância? Qual é o exercício que eu preciso fazer? Preciso trocar todos os meus gerentes? Né? O que eu preciso? Preciso treinar as pessoas? Preciso capacitar? Preciso preparar para um X período ter um desempenho melhor? Então, eu passo a tomar decisões
melhores, mais pensadas, mais estratégicas, né? Mais assertivas. É verdade. E a gente vê assim que quando, de fato, o colaborador ele se compromete com a causa da empresa, ele entende o porquê que ele está fazendo aquele serviço, ele consegue entregar mais, ele produz mais, né, Simone? Queres compartilhar um pouquinho desse sentimento também, assim, lá do colaborador, quando, de fato, ele tem essa virada de chave e se conecta com a empresa, né? O quanto isso é positivo, como a gente pode exemplificar isso também? Excelente pergunta. Cada realidade é uma realidade. Exatamente. Porque assim, às vezes é algo muito simples, né? E por isso que eu bato tanto nessa tecla do fazer o diagnóstico e do entender. E às vezes é só questão de tu perguntar e conversar, tu já vai chegar numa conclusão, né? Aquela famosa afirmação de que falta às vezes comunicação. Se as pessoas conversassem mais, talvez as coisas estariam melhores, né? Mas, enfim, um exemplo claro disso por exemplo, vou dar um exemplo até pessoal meu. A partir do momento que eu trabalho numa empresa e eu entendo que o que eu faço transforma a vida de alguém, né? Vou dar um exemplo pessoal meu, lá na ProMais Gestão. Poxa, eu vou fazer um trabalho com RH, eu vou acompanhar, vou implementar um subsistema, vou dar um suporte para o RH de uma empresa. Então, quando eu passo a acompanhar aquele RH por 3, 4, 5 meses, e aí lá no final a gente percebe, até antes na verdade, mas a gente percebe o upzinho que foi dado naquele processo, sabe? Começa a ver que deve ter o resultado na empresa. Que aquele outro profissional que você ajudou também tá melhor do que ele estava antes. Cara, isso é uma sensação, isso é um sentimento que não tem preço. Entende? Então, eu, funcionária, agora, falando como funcionária, eu me sinto realizada. Então, não é só o meu salário ou a minha profissão, mas é o que aquilo significa para mim. Eu sinto que eu estou fazendo o meu papel, e aí vai além, enquanto sociedade, sabe? Um mundo melhor, eu estou deixando um pouquinho de mim aqui, né? E acredite, os nossos jovens vêm muito com essa visão agora. Eles querem deixar um pouquinho do legado deles. É verdade. Hoje, se você for olhar, nós estamos num boom tecnológico e mídia social, e eu não tenho muitas redes sociais, mas né, TikTok, sei lá, mas o quê. E o que é isso? É a forma do jovem expressar, ele quer dar a opinião dele, ele quer realmente dizer o que ele pensa, o espaço de fala, exatamente. Então, isso é importante para ele. Ele quer deixar a marca, o registro dele, de alguma forma. E lá no trabalho, ele também pensa assim, como é que eu deixo a minha contribuição? E se ele entende o que ele faz e que aquilo que ele faz vai dar o resultado, tu consegue o engajamento. Esse é o ponto-chave. E eu também, analisando assim de uma forma geral, né, nós conseguimos mapear várias empresas diferentes, com vários perfis diferentes, maturidade diferente, e a cultura é muito uma questão disso. Uma empresa agora, ela pode estar com uma cultura muito bem desenvolvida, ela está muito legal, ela está com esse espírito de equipe, mas que também foi um trabalho aos pequenos passos, assim. E eu vejo que muitas empresas agora, por exemplo, elas podem estar realmente passando por momentos complicados, né, com esses vários gaps, tanto de entrega para cliente, pensando daí lá fora, quanto satisfação de colaborador aqui dentro, mas ela pode resolver essas situações, né? Então, muito disso também é complementar, sabe, Simone? Varia muito de quanto que a empresa ela tem a maturidade para buscar capacitação, para abrir a porta para escutar um profissional de fora, né, para conseguir mapear, enxergar todo esse cenário interno e externo, né, e também conseguir relacionar, da mesma forma que se ela vem tendo um bom trabalho, ela pode manter, ela pode melhorar, né, então pensando assim em manutenção de cultura, certo, né, vamos analisar empresas que já estão ali e já iniciaram esse processo, elas já sabem e já estão seguindo. No dia a dia, tem alguma ferramenta ou alguma ideia, seja uma metodologia de reunião semanal, o que tu sugere hoje assim para as empresas que elas já estão com uma cultura estabelecida isso, e que elas podem ainda impulsionar mais? Perfeito. Tu falou um detalhe ali, né? Aceitar ou buscar consultoria, buscar qualificação, treinamento. Esse é um outro ponto, né? Que santo de casa não faz milagre.
Na verdade, Eduardo, se você perguntar lá para o RH, para o líder, para o próprio proprietário, né, o dono da empresa, ele sabe. Ele provavelmente vai conhecer, vai relatar as dores que tem o negócio dele. Aqui na minha empresa, sei lá, a gente não tem problema de comunicação. Aqui na minha empresa tem problema de relacionamento, o ambiente, enfim. No fundo, as pessoas conhecem. Mas o importante é a gente buscar um esforço externo. Por quê? Para que você, enquanto empresa, consiga ficar focado na atividade, que você tem que continuar lá produzindo e, enfim, faturando, né? E que alguém venha com uma ferramenta, com uma metodologia te ajudar. Bom, mas vamos lá. Para quem já tem a cultura, então, estabelecida, como é que eu faço para manter? Quando a gente aplica o diagnóstico, eu falo do nosso em específico, enquanto ProMais Gestão, o que o diagnóstico traz? O diagnóstico traz um cenário atual e o cenário de cultura desejada. Então, digamos que você chamou, fui lá aplicar um diagnóstico, você vai entender como que está a tua empresa hoje de cultura, percebida por todas as pessoas, não importa se é no estratégico, no tático ou no operacional, e como é que é o desejo dela estar, e o quão perto ou longe ela está desse cenário, ok? Beleza. Uma vez que eu fiz esse mapeamento, e aí sobre todos os elementos, liderança, hierarquia, comunicação, enfim, tudo isso que a gente já falou, eu consigo traçar o que a gente chama de rituais, protocolos. Então, a gente estabelece um plano de ação em cima daquele passo a passo que precisa ser construído. Uhum. Então, por exemplo, protocolos de comunicação. Quem vai conversar, quantas vezes vão se comunicar e sobre qual assunto. A gente tem pessoas na empresa, lideranças, que não têm reunião. Ora, onde é que viu uma empresa está ali acontecendo e não faz reunião de alinhamento? Uhum. Os gestores não sentam, sei lá, uma vez por semana para conversar como é que está a empresa, né? Ou então aquelas metas que o dono lá, enfim, né, o CEO, o proprietário, tem lá os indicadores que ele controla, mas ele não compartilha como é que está a meta. Quer dizer, eu estou trabalhando lá, eu sou lá do financeiro, eu nem sei como é que está a meta, se eu atingir, se eu não atingir. Então, falta comunicação, falta repassar informação. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, o segundo passo dele é vir justamente com os planos de ação, onde a gente provoca a empresa a enxergar, empresa, tu não está fazendo comunicação, tu não está repassando as informações. Vamos criar uma metodologia de passar informação? Vamos estabelecer um calendário de reuniões, de alinhamento, né? Ações de calendário de RH, por exemplo, ações que visem o bem-estar do colaborador. A gente fala muito de datas comemorativas, de celebrações, mas não só uma celebração qualquer, aquilo que faça sentido com a identidade da tua empresa. Tem empresa que gosta de celebrar tudo, tem empresa que é um pouquinho mais na dela, né? Faz uma outra colaboração, comemoração, e tá tudo bem. Mas o que fica de legado? Eu sempre digo, para manter cultura, você precisa ter pilares, né? Pilares estabelecidos. Porque senão o que acontece? Sai a pessoa, sai a consultoria, morreu tudo de novo. Você perdeu aquilo. E o que a gente faz no trabalho é construir estratégias para que aquilo permaneça, para que aquilo seja sustentável ao longo dos anos, né? Isso é algo muito interessante mesmo. E até para todas as rotinas que a empresa tem, né? Seja desde lá, pensando assim no dia a dia, eu desenvolvo tal atividade dentro da empresa. Eu preciso que isso se torne um processo da estrutura da empresa. E não, por exemplo, saiu o Eduardo e entrou fulano. E daí depois desanda todo o processo, porque quem sabia era o Eduardo. Não, eu acho que vem de uma consciência também da empresa de que esse conhecimento ele precisa estar na estrutura. Sejam nas plataformas, nas ferramentas, né? Mas assim, de uma forma geral, eu acho que a gente conseguiu ilustrar bem, Simone, o que seria, né, essa cultura em sintonia de colaborador, né, do empreendedor que está à frente da empresa, mas o coletivo também. Sim. Tu queres finalizar com uma mensagem? Que rápido! Deixar uma mensagem para alguém que nos assistiu, para quem nos acompanhou e, enfim, realmente essa reflexão final. Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Posso falar para lá então, né? Então, quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Por esse momento, por esse espaço, essa abertura.
E como dica, eu acho que fica essa questão mesmo do olhar para a cultura, né? E a provocação que eu faço, inclusive, para líderes, gestores e RHs. Porque o poder de transformação está com vocês, está com a gente, né? Nós não podemos esperar que o dono da empresa tome iniciativa. Se ele tomar a iniciativa, que bom, bacana, mas né, às vezes ele está com tanta coisa e está pensando no negócio. Então, RH, gestor, se movimente, aproximem-se também, RHs, busquem os gestores, conversem mais, troquem informação, aprendam e falem sobre cultura. Vocês podem ter certeza que essa é a chave da mudança que vocês estão precisando na empresa, né? Então tá bom, Simone, eu agradeço a conversa, as trocas, né? E para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Fique à vontade para conhecer mais sobre a associação, sobre como nós desenvolvemos as nossas atividades, né? Deixem sugestões de convidados ou temáticas para a gente discutir aqui, tá bom? Muito obrigado.